Bom, há algumas semanas atrás, nós abordamos o tema religião e política aqui no Visão da Política com Luiz Signatz. Hoje, dando o seu contraponto, o seu ponto de vista sobre o mesmo tema, eu recebo Walter de Paula, que vai falar sobre o papel da religião dentro da política. Walter, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Ana Lisa. Essa é uma oportunidade ímpar. Você é muito conhecida e o seu programa muito assistido por todos, né? Eu estava assistindo ao vivo aquele programa e eu quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui. Eu que agradeço. Então vamos à primeira pergunta. Qual é, na sua visão, o papel da religião dentro da política? O papel da religião dentro da política se refere ao papel da religião dentro da sociedade, dentro do ser humano. O ser humano tem como direito fundamental a religião. A religião, ela não é apenas algo que define uma religiosidade de quatro paredes, mas define uma postura de uma pessoa e faz a diferença por causa disso na sociedade. Então, a religião, ela tem tudo a ver com política. Como você enxerga a relação entre as religiões, a política e as ideologias? Eu creio que essa relação também é íntima. Da religião, nós temos o gestar, o gerir das ideologias. Não se pode negar que as religiões têm os seus valores e que esses valores diferem. E que é preciso, então, entender que é preciso de optar entre um ou outro valor. E esses valores são definidores, sim, de uma ideologia. A gente viveu nos últimos anos aqui no Brasil muitas pessoas aderindo ao conservadorismo. Como você enxergou essa postura dos eleitores aderindo ao conservadorismo, muitas vezes, isso é na minha opinião, claro, sem entender de fato o que é ser conservador? Na verdade, o conservadorismo existia muito antes dessa polarização que nós vivemos no Brasil há pouco tempo atrás. E que houve uma manipulação, sim, dos religiosos. Né? Eu creio que alguns valores, eles têm sido atacados e são valores fundamentais, são valores importantes para a sociedade. Aquilo que se denomina de pauta moral, ela não pode ser desprezada por nessa vivência política, porque ela diz respeito, por exemplo, à proteção da vida, ao desenvolvimento da vida, ela diz respeito à proteção da família, ao desenvolvimento da família. Ela diz respeito ao próprio trabalho e à própria pessoa humana, o desenvolvimento do trabalho, da pessoa humana, das próprias relações. Né? Vamos lá, vamos exemplificar. Olha só como que a ética de um ou outro pode fazer uma grande diferença. Uma religião de matriz judaico-cristã afirma assim, que se você quiser ser grande, você que sirva. Se você quiser ser o maior, seja o menor. Se você quiser estar num lugar alto, então seja fiel naquilo que você faz hoje. Se você quiser viver, se você quiser triunfar, então muitas vezes você tem que morrer, você tem que se anular, você tem que servir ao outro. Esse tipo de ética, ele é profunda, não é? Vamos lá, vamos continuar um pouco mais. A questão da igualdade, por exemplo, de gênero, ela é importante? E ela é característica de uma certa sociedade que tem um pensamento influenciado pela religião. Em muitos lugares do mundo, a mulher é colocada em segundo plano, ela vai atrás. Efetivamente, hoje em dia, o marido pode repudiar a mulher por qualquer motivo. Hoje nós temos a mulher com um lugar de destaque, como, por exemplo, com o maior respeito, você está hoje. Em outros países do mundo, isso não acontece, porque o respeito à igualdade de gênero, ela faz parte de um entendimento religioso. Mas esse entendimento religioso, ele não serve apenas à religião.
porque é também preceito de certas religiões amar o inimigo. Isso faz parte de uma cosmovisão profunda. É por isso que o Brasil é tolerante. E se o Brasil se tornar intolerante com relação à sexualidade, com relação a gênero e com relação a condições sociais, isso significa que o Brasil está perdendo a sua característica mais profunda religiosa. E me parece que é por isso que existe um segmento que cresce muito na periferia, entre os pretos, entre os pardos e entre os pobres, que são os evangélicos, pentecostais e neopentecostais, porque eles se sentem acolhidos e fazem parte efetivamente da sociedade. Walter, entrando nesse ponto da ciência, e como você enxerga alguns políticos que negam a ciência? A gente viu isso acontecendo durante a pandemia, na época da vacinação. Negar a ciência não é algo de uma visão religiosa, porque, na verdade, toda a ciência, a boa ciência, ela nasceu de um pensamento que dizia, as coisas têm um fundamento, têm uma razão, têm uma lógica, e por causa disso nós vamos seguir. Então, esse racionalismo científico de Newton e de tantos outros é que, na verdade, criaram a boa ciência que construiu o mundo que nós temos hoje. Nós tínhamos sociedades importantes, mas que não tiveram esse movimento, que foi um movimento científico importante. Então, nós temos, por exemplo, uma sociedade tradicional importante na China, na Índia e em vários outros lugares. Mas foi na Europa, com esse pensamento libertário, que muitos cristãos condenam, é que veio, então, o pensamento da lógica racional, porque Deus fez, e Deus fez por razões. E essas razões são bonitas, vamos descobrir isso. Então, Deus colocou nisso uma ordem. Ao negarem a ciência, essas pessoas não agiram com coerência daquele pensamento religioso. Mas é importante que na sociedade haja pluralidade de vozes. Porque agora, por exemplo, nós percebemos algumas grandes indústrias negando a eficácia e afirmando a possibilidade de efeitos colaterais. Ora, o que é que não nos possibilitou uma discussão um pouco mais profunda? Porque com a pluralidade de vozes, com a liberdade, nós temos democracia. Sem pluralidade de vozes, inclusive para falar aquilo que desagrada, nós temos totalitarismo. E o totalitarismo, ele é inaceitável, inclusive da ciência, porque a ciência muda. Então nós precisamos de ter a humildade para nós sabermos o que é razoável e o que não é. Agora, o negacionismo é muito ruim. Veja o que está acontecendo neste momento. O Alexandre de Moraes, na última sexta-feira, ele suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina desautorizou a sistolia fetal a partir da 22ª semana. Explica para os nossos telespectadores o que é a sistolia. A sistolia é uma forma muito dolorosa de assassinar aquele que está em gestação. O Conselho Federal de Medicina entendeu que, a partir da 22ª semana, se o feto é viável, então que ele deveria ser protegido, que ele não deveria ser morto. Porque o Conselho Federal de Medicina entendeu que aquela prática para com aquele ser humano seria uma prática, conforme as palavras do Conselho, uma prática cruel. O Conselho ele é bem incisivo nesse sentido, né? Porque ele fala que não se pode
escolher entre a dignidade de um e de outro. Se aquele ser humano é mais frágil, ele também merece ser respeitado. Então, aquela injeção que procura o coração daquela criança e assassinar aquela criança dessa forma, então o Conselho Federal de Medicina entendeu que isso não era, que não deveria ser feito ali naquele momento. Interessante, porque eu fui pesquisar uma norma do Conselho Federal de Veterinária e ele proíbe a morte dos animais com esse tipo de intervenção com cloreto de potássio, se eu não me engano. Ora, se é ruim para animais, o Conselho Federal de Medicina entendeu que também é ruim para o ser humano desenvolvido em formação. Então, veio uma norma, agora, através de uma liminar, suspendendo esse tipo de vedação, esse tipo de proibição. Não existe, nesse momento, com o maior respeito, um negacionismo daquilo que o Conselho, que é um órgão de medicina, deliberou em conjunto. Então, nós temos que tomar cuidado, sim, com a intervenção ideológica que quer calar os outros segmentos, porque isso não é um discurso apenas religioso. Esse tipo de disputa de vida, ele já foi comum em muitas sociedades. Existia, até pouco tempo atrás, uma tribo na Tailândia que eles eram chamados de headhunters, cortadores de cabeça. E eles, ao ouvirem o Evangelho, eles falaram, nós não podemos fazer isso, porque nós temos que amar o próximo, como se fosse a nós mesmos. E aquela sociedade mudou. O infanticídio indígena é uma questão sensível que a Associação Brasileira de Antropologia e o Ministério Público Federal têm falado o seguinte, olha, não mexe nesse tema não, porque isso diz respeito a conceitos, e são conceitos importantes, conceitos culturais. Os conceitos culturais devem ser também debatidos pela sociedade, de forma aberta, de forma tranquila, porque, de repente, se nós formos conservar alguns costumes, nós vamos praticar o corte do clitóris da mulher em algumas aldeias da África e achamos que isso é comum. Nós vamos matar deficientes achando que isso é comum. Nós vamos matar pessoas diferentes achando que ela é de raça inferior. Não. E como o senhor vê esse tipo de discussão dentro do Congresso Nacional? Porque a gente tem ali muitos políticos que se dizem conservadores, foram eleitos pelo conservadorismo e defendem essas pautas, como são contra o aborto, são contra também o porte de drogas, enfim. São pautas relevantes para a sociedade. Sim. Mas o senhor acredita que isso deva ser um papel da política, do STF, pautar, ou isso a gente tinha que ter a nossa liberdade quanto às escolhas? Eu creio que nós temos que ter a nossa liberdade quanto às escolhas. Mas eu creio que a amplitude da violência e os limites da intervenção num ser humano, noutro, isso tem que ser discutido no Congresso Nacional. O Congresso Nacional deve proteger a vida do mais frágil. E eu não estou falando aqui só de aborto, eu estou falando de todos. Então o senhor acredita que esse tipo de pauta precisa ser discutida no Congresso? Porque até os próprios políticos às vezes evitam esse tipo de discussão, porque são pautas polêmicas. Esse debate profundo ele precisa de acontecer nas casas legislativas, dos representantes do povo. E eu creio que nós precisamos de qualquer forma de afastar todo tipo de intolerância, seja de um lado ou de outro. O discurso radical, ele não
pertence à nossa sociedade brasileira, que é tão plural. Agora, se eu cerceio um segmento da população, ora, eu estou formando uma opinião pública que define um voto. Então, isso afeta aqui na Casa Legislativa. Por que aquele segmento está sendo calado? Isso não é bom para a democracia. Nós precisamos de estar bem atentos a isso. Nós não podemos aceitar de forma alguma que aquele discurso que nos desagrada seja calado, porque nós precisamos de pluralidade. A verdadeira pluralidade, ela é tolerante. Ela vê o outro com valor. Bom, agora trazendo uma outra frase muito polêmica, que inclusive eu também discuti isso com o professor Luiz Ignatz, é em relação àqueles políticos que eles se denominam como escolhidos por Deus. O que o senhor acha desse tipo de afirmação? Claro que não são eles que se autoafirmam, e sim todo um grupo ali por trás que dizem, né? Aquele político foi escolhido por Deus e por isso nós precisamos elegê-lo. Ser ou não escolhido por Deus, conforme a visão deles, isso não pode os afastar da cena pública, porque é discriminação. Quando nós falamos de Estado laico, nós falamos em admissão de discursos, inclusive ridículos. Não é? Eu estou aqui governando em nome de Deus? Como assim? Não é? Só para nós lembrarmos da nossa origem judaico-cristã, para não gerar uma confusão. Essa origem judaico-cristã que nós temos foi quem que enfrentou os grandes reis e os grandes faraós que se confundiam com Deus. Então nós temos essa herança do confronto dos reis da Pérsia, da Babilônia, do Egito. Eles se falavam que eram deuses. E aí quando eles falaram, vocês vão me adorar, não vamos. Nós temos a nossa individualidade. Então vocês vão para a fogueira, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou, nós vamos. Então essa resistência a esse tipo de argumento, ela não é profundamente judaico-cristã. Alguns líderes tentam se apossar dos seus rebanhos, mas isso não tem representatividade profunda no povo evangélico. O governo, ele não pode ser apossado por um pensamento religioso. A teocracia nós não queremos. Mas o Estado tem que ser laico, né? Mas o respeito às religiões tem. E as pessoas que fazem parte do parlamento, do executivo, do judiciário, são religiosas. E esse tipo de religiosidade tem que ser, inclusive, saudado, preservado. Bom, há alguns evangélicos que se sentem cerceados, que acreditam que não têm a sua liberdade de expressão dentro das suas crenças. Há alguns católicos que dizem as mesmas coisas e, principalmente, os espíritas, as religiões africanas. Como o senhor vê, realmente falta essa liberdade de religião? Há um preconceito de uma religião contra a outra? Eu creio que a maior raiz de todos os cristãos é a tolerância. Aqui nós temos alegria em ir em diferentes credos. Essa é a realidade. Em outros lugares do mundo, não se abre uma portinha diferente daquela oficial do Estado. Né? Existe intolerância? Existe. E nós precisamos de proteger todas as pessoas, sem nenhum preconceito. Porque se, e é o que acontece no nosso país, as religiões de matriz africana, de matrizes africanas são perseguidas, nós precisamos ser sensíveis para preservar o culto delas. Porque preservando as religiões de matrizes africanas, nós também estamos preservando a nossa religião. Valorizando o culto deles, nós estamos valorizando o nosso. Ele tem um pensamento diferente? Ótimo, vamos valorizar o pensamento dele, porque ele é pessoa humana. E ele tem também uma sensibilidade espiritual que deve ser acolhida. Então, nesse sentido, a sociedade precisa ser plural, mas temos que ter cuidado para que este governo não privilegie
certos segmentos. Infelizmente, nós temos visto algumas manifestações que não são boas, né? A resolução 34 do Conselho Penitenciário, agora, que proibiu, por uma redação ruim, vedou o proselitismo religioso, lá para frente ele fala o seguinte: crimes de discriminação religiosa vão ser tipificados como injúria, mas se for contra religiões de matriz africana, então isso vai ser um crime imprescritível, inafiançável. Isso é racismo. Ora, nós não podemos, vivendo num Estado laico, privilegiar religiões de matriz africana. Então, nós estamos indo para um confessionalismo diferente no nosso país, de privilegiar um em detrimento do outro. Essa não é a nossa razão. Aí você fala assim, mas Walter, isso é um fato isolado. Será que isso aconteceu em outro lugar? Teve um conselho do Ministério da Saúde que disse especialmente que os terreiros são lugares de cura. Ora, os terreiros são lugares de cura? E não se fala que os templos são lugares de cura? Que as igrejas são lugares de cura? Esse tipo de discriminação que os evangélicos são acusados, na verdade, esse tipo de privilégio ele não pode existir num Estado laico. A igualdade se impõe, a tolerância se impõe, o reconhecimento da dignidade de todos se impõe, porque todos são seres humanos. Nisso, somos irmãos, né? Temos a mesma origem, apesar das diferenças étnicas, raciais e religiosas, inclusive sexuais. Bom, em abril desse ano, o Ministério da Justiça criou regras para as entidades que realizam atendimento espiritual nas cadeias. Essas regras vieram para dar liberdade aos prisioneiros ou para barrar o trabalho dos missionários que vão levar ali a palavra de Deus, às vezes algum acolhimento. Qual que é a visão do senhor? Dona Lisa, muito atual a sua pergunta, muito importante. Ao ler aquela resolução, parece que ela pretende a pluralidade. Mas, na verdade, ela veda o proselitismo religioso. Vedar o proselitismo religioso é alguma coisa gravíssima. Vedar, é proibir o direito de você pregar, de você ouvir, de você mudar de religião, de você não ter religião. Esse é o direito ao proselitismo. A liberdade religiosa envolve tudo isso, né? E, na verdade, existem trabalhos importantíssimos lá junto à comunidade de presidiários, inclusive por iniciativa dos próprios presidiários. Então, quando se fala em proibir o proselitismo religioso, não se está para afetar o direito. Me desculpa, de Edir Macedo, de Silas Malafaia, ou de qualquer outro líder, mas, sobretudo, do próprio presidiário, porque o presidiário tem direito de ouvir ou não ouvir, de mudar de vida ou não mudar de vida. E eu quero te dizer outra coisa, Bonalisa, e isso é muito importante. Eu tenho um amigo que é chefe de missão entre as mulheres que são dependentes químicas. Então, existe nas igrejas trabalho de acolhimento de dependência química, né? Inclusive você faz parte. Inclusive eu faço parte como voluntário. O chefe da minha missão é ex-presidiário e participou de facções. E hoje ele é protegido e respeitado pelas facções por causa da religião dele. Ele não é odiado pelas facções. Ele saiu do tráfico, mas ali onde ele está, ele tem um trabalho respeitado. Então é interessante isso, porque esse trabalho, inclusive, é respeitado pelos próprios presidiários e pelos próprios traficantes. É por isso que isso espanta até ministros do Supremo Tribunal Federal, que falam assim de narco-milícia, traficante e tal. Ora, se o traficante ele quer
fazer alguma opção religiosa, nós vamos proibir isso ou nós vamos falar mal disso? Se ele não quer o filho dele nas drogas, se ele quer uma certa ordem, pergunta para um sociólogo. Às vezes, aonde o Estado não está, uma ordem é estabelecida. Ainda que não seja uma ordem estatal, ela é considerada, conforme aquele grande positivista, Norberto Bobbio, ordenamento jurídico. Né? Ele é considerado um ordenamento jurídico, um sistema de regras que precisam ser respeitadas. Então, assim, né, o Evangelho cresce, e cresce em setores diferentes das sociedades. Está certo. Nós precisamos de permitir e não proibir que isso cresça. Então, a proibição do proselitismo religioso nessa resolução é um erro, para mim, gravíssimo, que afeta direito fundamental. Eu gostaria também que o senhor contasse aqui para a gente sobre o trabalho de evangelização com os indígenas. Sim. Esse trabalho de evangelização com os indígenas, ele teve alguns momentos no nosso país. Em 1540, 1550, chegaram os primeiros missionários franceses e foram trabalhar com os indígenas. E eles foram mortos por sufocamento porque eles eram considerados hereges. Mas a população que esses missionários escolheu foi a população indígena. Depois vieram grupos de protestantes também, eu estou falando de protestantes, para o nordeste do nosso país. E esses também foram tocados para fora. E é interessante que a visão desses holandeses era formar os indígenas, falar do Evangelho para os indígenas e formar eles para que eles pudessem falar do Evangelho para os outros. Aí o que aconteceu? O estrangeiro veio aqui e falou do Evangelho. Depois o próprio brasileiro. Hoje são os indígenas que falam do Evangelho. Eu sou amigo de uma grande organização que chama COMPLEI, Congresso de Pastores e Líderes Indígenas. E os indígenas estão sendo proibidos do proselitismo religioso. Ora, através de portarias, tem-se proibido a tradução da Bíblia em alguns lugares, tem-se proibido a pregação do Evangelho. Como assim? E quais são as alegações para essas proibições? Interferência cultural. Mas, na verdade, Mona Lisa, essa interferência cultural ela tem que ser trabalhada com muito respeito. Porque o indígena não pode ser submetido a uma neocolonização, como se ele fosse um ser de segunda, terceira categoria que nós precisamos, como Estado, de decidir por ele. Não, deixa o indígena decidir. Ele tem condição de dizer, eu quero ouvir do Evangelho, eu quero um prestador de serviço evangélico, eu quero um professor evangélico, eu quero um médico evangélico. Porque o que eu ouvi dos indígenas é que certas categorias profissionais ficam lá na aldeia 2, 3 meses, no máximo 6 meses e vão embora. Agora, os missionários, eles ficam a vida toda, muitas vezes, e eles dedicam a sua vida a isso. Então, nós vamos proibir esses missionários de estarem em alguns lugares? Não. Essa interferência cultural, esse diálogo cultural, ele precisa de existir. Sempre existiu para o desenvolvimento da sociedade. Isso faz parte do direito à informação. Sem informação, a gente não chega a lugar nenhum. Nós estamos aqui para desenvolver socialmente a sociedade. Mas também foi o direito à informação que desenvolveu essa forma de escrita, de impressão, o microfone, toda a ciência, ela é agregada com informações. E esse respeito deve ser dedicado também a matérias religiosas, dando ao indígena a autodeterminação, o direito dele escolher se ele quer seguir a crença ou não. É uma intervenção política séria, essa vedação do proselitismo religioso, sobretudo por parte de algumas missões cristãs.
Walter, muito obrigada por essa entrevista, por ter vindo aqui, dado o seu ponto de vista, o seu contraponto sobre esse tema que é tão importante para a sociedade, que é religião e política, e é um tema que deve sim ser discutido. Eu que agradeço, Mona Lisa, a sua gentileza, inclusive de me convidar, permitindo um contraponto, né, com relação à religião e governo. Bom, o Visão da Política de hoje fica por aqui. Convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e nós voltamos amanhã.